Sessão extra. 63 com muito ódio no coração. Esse programa foi feito basicamente na base do ódio do torcedor e eu quero ver esse monstro se Normalmente a desenrolar. gente faz só 2 por semana, Sim, mas essa semana a gente tá fazendo o segundo e sexta-feira tem mais um. sim. Hoje a gente vai falar da semifinal, Flamengo e Al Hilal, pelo Campeonato Mundial. Um jogo horroroso. Um jogo horroroso, eu acho que assim, não temos treinador. Na verdade, temos um treinador maluco, né? O Vitor Pereira não foi um treinador que eu fiquei, pô, beleza. Eu preferi Nenhum torcedor ficou. É. Vamos lá. Existe uma camada de torcedores que disse, ok, que ficou ali, tanto faz. Teve a camada que ficou brava porque tiraram o Dorival, que eu achei realmente que faltou um pouco mais de camaradagem ali com o Dorival pelo que ele entregou pelo Flamengo. Faltou profissionalismo, na verdade, né? Pra diretoria. E tem a galera que, assim como eu, não gosta do Vitor Pereira pelo modo como ele saiu do Corinthians, né? Uma desculpa esfarrapada danada e não sei o que, e veio. E o Corinthians não jogou também ano passado. Exato. Entregou muito, tanto que tá jogando melhor agora. Mas assim, o Vitor Pereira se demonstrou um grande professor pardal nesse jogo, né? Mas aí eu queria só relatar 2 coisas antes que eu acho que foram fundamentais também. O Flamengo teve 50 dias de férias. Sim. No último Mundial que o Palmeiras se preparou para pegar o Chelsea, voltou muito antes dos outros justamente porque o Mundial era cedo. Então, o Flamengo fez totalmente diferente, voltou até depois de todo mundo. Sim. Não teve tempo hábil de preparação. Não teve... A diretoria também errou pra mim com relação ao Dorival e ter trazido o Vitor Pereira. O Dorival já é um jogador que já tinha os jogadores na mão, sabia como cada um joga. Agora ficou nítido ontem que o Vitor Pereira não sabe como os jogadores do Flamengo jogam. Porque você precisando ganhar o jogo mesmo com 1 a menos, e você tirar os 2 que criam, que no caso é Everton Ribeiro e Arrascaeta, Sim. claramente não entendeu o elenco que você tem na mão, né? E é óbvio que ele não entende, ele tem nem 15, 20 dias de trabalho. Exatamente. Né? Então óbvio que ele não entende o elenco que ele tem na mão. Ele não tem noção do elenco que ele tem na mão. Tanto que o Everton Ribeiro sai e ele fica atrás do gol, tipo o de outra volta, aquele meme do de outra volta. Ele fica que ele fica meio assim, tipo, mas eu... E, tipo assim, eu ainda faz assim, eu saí. Então assim, já tinha tirado a Arrascaeta no intervalo. Colocou o Eric Pulgar, que foi totalmente o culpado do terceiro gol, que ele não é assim, ele não tentou dar um passe, ele tentou matar a bola e ele entregou pro adversário a bola. E outra, no ato de tentar matar a bola. não bastasse dominar a bola. entregar uma bola dessa. Ele jogou terrivelmente. Não foi só esse lance. O Eric Pulgar entrou, foi 1 a menos para o Flamengo. O Flamengo tava com 2 a menos em determinado período do jogo. Porque ele não destruía e não construía. Ele entrou para tentar destruir o jogo e dar uma suporte defensivo, mas ele não destruía. E ele, acho que o único lance que de fato assim que eu vou te falar que ele destruiu foi um lance que jogaram uma bola para trás, o Aldal Sari ia chegar finalizando de dentro da área, já quase na pequena área, e ele chegou de carrinho e ele travou. Acho que foi o único lance. Assim que eu vou. Assim, porque tem que ser justo, ele teve esse lance. Sim. Mas tirando esse lance, assim, não entendi o que o Vitor Pereira quis fazer. Se ele quis liberar mais o Thiago Maia, era tipo, não precisava ter botado o Pulga, era só deixar o Thiago Maia de fato ali na frente dos dois e fazer a Arrascaeta e Everton Ribeiro jogarem um pouco mais recuados, Sim. né? Em funções mais defensivas, mais de Em marcação. funções mais defensivas, né? Mais de ocupação de espaço, porque acho que Tu ia assim... recuar a criação, que inevitavelmente ainda ia passar por eles, mas tu ia ter criação. Em um momento o Flamengo ficou sem criação nenhuma ali no meio de campo. Outra coisa que eu queria, tipo, destacar é que, assim, o Flamengo é um time que, se jogar sem a bola, ele vai ter dor de cabeça. Sim, né? não consegue. Não consegue. E não adianta incentivar jogar sem a bola esse time que o Flamengo tem hoje. E o Vitor Pereira claramente ainda não entendeu isso. Porque esse time do Flamengo ele tem que jogar com a bola 100% do tempo de vezes. Por quê? Porque ele não vai ter... Ele tem 2 meias que não tem esse poder de marcação muito grande. E aí eles vão ter essa dor de cabeça na hora de criar. Na hora de marcar. Eu queria destacar também um lance, que é o seguinte. Que é... Assim, e isso não é uma justificativa para o jogo, mas a arbitragem foi muito ruim. A arbitragem foi muito ruim, não porque deu muito, só porque deu muito cartão pro Flamengo. Mas eu vi uma análise, acho que foi até a da Casa TV, ou se foi a do outro, acho que foi do TNT Esporte, foi o Vitor Sérgio falando, que assim, o uso de cartões, né, a punição do árbitro, ela serve para quê? Para sinalizar pro jogador como aquele árbitro vai editar o jogo.
Quando ele começa a dar cartão, até por simulação do Gerson, ele não vai aceitar certos comportamentos. Só que o modo como ele deu cartão para os dois times foi diferente. Eu achei que foi uma arbitragem muito ruim para o Flamengo, que prejudicou o time, mas dito isso, mesmo com essa arbitragem, o Flamengo tem time, tem elenco, tem investimento para não depender de uma arbitragem para vencer o Al Hilal. Porque ele jogou como se fossem times iguais. E o Flamengo não é um time que está no mesmo patamar do Al Hilal. Assim como não estaria no patamar do Real Madrid. E eu acho que tem que resolver o problema da lateral direita urgente. Sim. Porque o primeiro lance do jogo é uma falha de marcação do Mateuzinho e ele faz o pênalti no Luciano Vieto, né? Primeiro lance do jogo. Aí o Flamengo... O Mateuzinho jogou muito mal, jogou. Ele dá até uma assistência pro Pedro no gol de empate, mas defensivamente, acho que ofensivamente o Mateuzinho é um bom jogador. Excelente é demais, né? Mas é um bom jogador. Excelente é forte. Mas defensivamente ele é nulo. Eu acho até que o Varela defensivamente é melhor que ele. A gente só teve 2 jogadores que merecem destaque positivo, né? Que foi o que Pedro e o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é até o melhor jogador do Flamengo na partida. Eu vi gente dizendo assim, bola, o Gabigol correu errado. Se correu errado, porque eu não vi. Não, o Gabigol também não demonstrou nada nessa partida. O Ayrton Lucas, pelo contrário, eu fiquei até impressionado que ali no acréscimo, mais 6 minutos de acréscimo do segundo tempo, ele indo e voltando, ele travando bola, ele dando passe, ele jogando na área. Aí olha como o técnico não tem noção, né? O jogo terminou, primeiro tempo 2-1, segundo tempo, no finalzinho o Gerson fez o pênalti, foi expulso, um pênalti questionável, mas enfim, interpretativo. Quando o time volta, ele volta até com um poderio ofensivo pelo lado esquerdo, justamente com o Ayrton Lucas, muito bom. Né? Então o Ayrton Lucas apoiando muito e o Flamengo centralizou os meias na parte central do campo e liberou os laterais para tentar pegar essas laterais, né? Ali mano a mano. E aí o Ayrton Lucas começou o segundo tempo muito bem. E aí ele me vem, tira o Everton Ribeiro, bota o Everton Cebolinha e o Ayrton Lucas fica travado. Porque o Cebolinha joga aberto na esquerda. Cebolinha que entrou muito mal também. Que entrou muito mal também. O Cebolinha joga aberto pela esquerda. E o Ayrton Lucas não tinha espaço pra passar uma barreira, né? Porque assim, tipo assim, ele quem fazia a ultrapassagem, porque o espaço tava livre pra ele pegar aquela bola e ir pra cima do lateral. Mas agora tinha alguém ocupando aquele espaço, então aquele setor tava fechado porque justamente também tava marcado. Então, Ayrton Lucas não conseguiu atacar mais depois que o Cebolinha entrou. Sim. Então, se tava tendo um problema, sei lá, bota mais um meia ali, bota o Matheus França pra fazer a meia ali, pra fazer essa bola. Porque o Everton Ribeiro tava justamente fazendo essa bola de pegar no campo de defesa e carregar até o ataque. Aí ele bota o Cebolinha, que não vai fazer esse papel. Ele vai jogar na ponta esquerda parado. Sim. Então, assim, houveram muitos erros do Vitor Pereira nesse jogo. Erros técnicos, táticos, de escolhas, né? Ele claramente demonstrou que não tem noção dos jogadores que tem em mãos. O Flamengo joga mal, mas também estava mal fisicamente, né? Desde a Supercopa já estava mal fisicamente. Era nítido assim que o mesmo Palmeiras que voltou depois que o Flamengo, não, voltou junto com o Flamengo na Supercopa, era um time que estava muito mais forte fisicamente. Sim. Né? Com poder de correr atrás do placar, de correr na marcação, e o Flamengo, a gente sabe que não tem esse pique de marcação, então assim, quando você time não que tem tem que jogar com a bola, né? Não você tem que jogar com a bola. Agora, sem a bola, você vai marcar setor, você não vai marcar individual, botar gente pra correr atrás de bola. Porque ainda mais sem forma física. Né? Ainda mais sem forma física, né? É o vexame. É o quarto brasileiro que não passa para uma final, né? Começou com o Internacional o Mazembe, Atlético Mineiro, Casablanca, o Palmeiras e o Tigres do México e agora o Flamengo com o Al Hilal. Então, assim, o mínimo que a gente espera de um time sul-americano que vá pro Mundial é que chegue à final, e na final é aquele, tipo... Vamos ver o que dá, porque claramente os times europeus estão muito mais preparados. Não, tô em outro nível. Mas eu queria dizer aqui que eu vi muita gente contestando o Gerson pela expulsão. Não acho que o Gerson estivesse fazendo uma má partida. Não, o Gerson fez uma partida até muito melhor do que ele fez contra o Palmeiras. Na Supercopa ele tava mal mesmo. Mas fez uma partida boa e eu acho, pelo critério, não era pra ele ter sido expulso, porque o lance da falta, que é revisado, é o do Davi Luiz. Ele tromba no Davi Luiz e cai. O Gerson tá chegando na passada pra marcar. A passada dele pisa no calcanhar do jogador, porque o jogador tem esse choque com o Davi Luiz e para. Essa passada era pra acompanhar e acaba pisando. Eu não acho que era pra marcar pênalti. Acho menos ainda que na marcação da falta é uma pra amarelo. Mas, como eu falei, o critério
não existiu pelo árbitro romeno, mas ainda assim o Flamengo, no início do segundo tempo, com um a menos, ele deu uma pressão que se ele tivesse mais organizado taticamente, ele conseguia ter empate naquele jogo e quem sabe segurar mais a bola pra tentar forçar uma prorrogação em pênalti pra não ter que ficar passando aquele sufoco de ficar tomando gol. Aí vem comentarista e fala, não, começo de trabalho. Eu falei, mas é começo de trabalho por culpa da diretoria. Porque se tá com o Dorival aí, já era mais de 6 meses de trabalho, né? Então ia ter um time mais compacto, mais com a bola. Ah, pra mim o Dorival, ele só errou em um jogo dos últimos jogos que ele fez na temporada passada. Que foi o jogo da final na volta no Maracanã contra o Corinthians, e no segundo tempo. Que o time fez 1-0 e recuou pra esperar o Corinthians. Pra mim o Dorival errou naquele jogo ali, taticamente, o que ele escolheu pro time. Mas, de resto, ele já conhecia os jogadores. Não tinha necessidade de trocar de treinador. Eu acho que se você vai trocar de treinador, não só tem maneiras melhores de fazer isso, como tem um time melhor. Porque o que o Flamengo fez foi... O que o Flamengo tem nesse início de ano? Tem uma final de Supercopa do Brasil, Mundial, 2 jogos de final de Supercopa Sul-Americana e o Carioca. Se você já tem o técnico, como tu falaste, Dorival, conhece o elenco, deixa ele pra essas finais, porque se tu troca ele, tipo, Dorival, beleza, a gente quer mais porque tu abriste mão do ponto corrido e tudo mais, tu vai ter metade final do Carioca, que são alguns jogos com o time já azeitado, e o início de Brasileiro que sempre é lento, pra um outro técnico se adaptar. Tu não joga um técnico, por mais que eu não tenha nenhum amor pelo Vitor Pereira, tu não pega um técnico e joga ele numa fogueira de 3 finais num período de 2 meses. Não, e aí, tipo, ainda tem ele que aceitou, né? Exato. É que a sogra dele melhorou. Entendi. Mas enfim, a minha crítica fica assim, pela diretoria, né, pela opções escolhidas como treinador, como volta de férias, como planejamento. E também fica assim, acho que eu faço uma crítica pro futebol brasileiro no geral. Desde 2002 a gente não ganha nada relacionado ao Mundial. Nem com a seleção e nem com os clubes de 2002. 2012, que foi o Corinthians campeão mundial. Foi o Corinthians campeão mundial. O último 2012, campeão mundial né? brasileiro é o Corinthians de 2012. E desde 2012 a gente não ganha, já são mais de 10 anos. E eu acho que tem muita coisa que tem que ser mudada no futebol brasileiro, inclusive, também. Eu acho que a gente já deveria ter adaptado o calendário, né, para jogar como eles jogam. Na verdade, não é como eles jogam, é como todo o planeta joga e só a gente que não. Não é todo o plano. O calendário argentino é diferente. Mas só que assim, 2, 3... Mas é porque o calendário europeu ele é baseado no calendário de escola também, né? É diferente dos caras. O período do verão é o período de férias pra todo mundo. Escola é escola, futebol é futebol. Mas é como eles se baseiam. Mas a gente tem que falar sobre futebol. A gente tem um problema muito grande com janela de transferência, por um exemplo. A gente perde jogador no meio da temporada, que normalmente é quando eles... Tipo assim, se o João Gomes estivesse nesse time do Flamengo, 1 mês atrás ele foi vendido. Se ele estivesse nesse time do Flamengo, a gente não ia ter essa dor de cabeça com... Por exemplo, eu acho que ele é um jogador que mapeia o meio campo muito maior do que Gerson e Thiago Maia. Sim, então, ele é outra função. Ele é o Coen já arrebentou ontem. Jogou bem. Pelo Arrilau. Jogou bem mesmo. E aí também o Michael demonstrou que o Palmeiras não precisa dele também. Porque ele não jogou porra nenhuma. Michel é doido. Eu gosto dele pela diversão, mas não... Então, assim, tem muita coisa que a gente pode alinhar com relação ao que aconteceu ontem. A gente tem diretoria, a gente tem forma física dos jogadores, a gente tem arbitragem, mas tudo é o Flamengo. É isso então, né? É isso. Então é isso, galera. Vai ter episódio na sexta. Estamos aqui no YouTube, em todos os agregadores. E até a próxima.